Oi, gente, que bom estar com vocês e falar um pouquinho sobre o nosso estudo semanal. Eu vou te contar o que mais me chamou a atenção nesse estudo. Muito bem, o livro de Ruth é um dos meus livros preferidos e não poderia ter sido diferente. É sobre Ruth que eu vou falar hoje. Uma coisa bem interessante, o meu marido foi chamado há algum tempo para ser professor do Vem Segue-me. Então tem sido uma experiência bem legal aqui em casa, porque a gente está sempre compartilhando alguma coisa que aprendeu, alguma impressão, e ele tem me ensinado muito. Inclusive coisas que às vezes eu não percebo e ele está lá, olha, verifica isso, que legal. Então eu vou passar um pouquinho para vocês o que eu aprendi no meu estudo. Então quando a gente pensa sobre Ruth, né, essa mulher que era moabita, a primeira pergunta que vem é: Moabita, quem era o povo de Moabe? Quem foi Moabe? Então a gente precisa ir um pouquinho lá atrás na história para a gente poder entender um pouco sobre esse povo, sobre a origem dele. Nós já estudamos sobre Ló e sobre a sua família, quando eles estavam aí em Sodoma e Gomorra, e o Senhor disse que essas cidades seriam destruídas por conta da sua iniquidade, e de como o Senhor falou que eles deveriam abandonar tudo e ir embora. Nós vimos, por exemplo, em relação à esposa de Ló, que se transformou figurativamente aí em estátua de sal. E de como Ló conseguiu fugir com as suas duas filhas. E ele fugiu para as montanhas. Ele foi habitar em cavernas. Então, olha aí, vamos pensar um pouquinho comigo. Olha o contexto. A mãe tinha falecido, eles foram habitar nessas cavernas aí longe, né, da cidade, da civilização. Aí vem a filha mais velha e diz para a filha menor: o nosso pai não tem filho homem. Ele não tem o que herdeiro. E isso era algo muito sério para o contexto da época. Então ela teve uma ideia de embriagar o pai, de modo que elas pudessem deitar-se com eles. Então cada uma das filhas engravidou. E a primogênita teve um filho que se chamava Moabe. Moabe nasceu dessa relação incestuosa da filha de Ló com o pai. Às vezes a gente fica vendo determinadas histórias no Velho Testamento e parece que são bem chocantes, que elas são bem fortes. Mas a gente precisa pensar com os olhos da época. Naquele momento, as filhas de Ló encontraram esse caminho como sendo a solução, mesmo que estivessem cometendo um pecado. E aí nasce, né, os moabitas, é o povo de Moabe, que eram inimigos de Israel, que não eram do convênio e que tinham o seu próprio Deus. Então é nesse povo que nasce Ruth, a moabita. Olha isso, para a gente realmente refletir, né? Para a gente refletir sobre isso. Por outro lado, a gente tem agora Ruth num contexto que ela vai ter que fazer uma escolha. Porque o que é que acontece? Noemi, com o marido e os filhos, vieram, né, de Belém, de Judá. Eles eram um povo do convênio, um povo de Israel, mas havia sido assolada as cidades com uma fome terrível na terra. E eles vieram para Moabe para poder sobreviver, para ter o que comer. E quando eles chegam em Moabe, a gente sabe que o marido de Noemi falece. Os dois filhos dela casaram com moabitas, com Ruth e com Orfa, e eles também falecem. Então as duas noras também ficam viúvas. Então Noemi decide voltar para sua parentela. Uma das noras, que é órfã, decide seguir seu caminho e ficar com seus parentes. Mas Ruth insiste que ela quer ficar com a sogra. Né? Ela inclusive diz isso: não me instes para que te deixe.
e me afastes de ao pé de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Olha, essa escritura é linda e é muito forte. E fala muito sobre Ruth, nos ensina muito sobre ela. Primeira coisa que nós aprendemos aí é que ela havia se convertido ao Evangelho. Né? A gente aprende sobre essa conversão. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Outra coisa que a gente aprende são os atributos cristãos que ela havia desenvolvido na sua vida. Ela estava disposta a seguir a sua sogra, mesmo que não tivesse uma recompensa por isso. Ela estava disposta, com a sua generosidade, a servi-la e ajudá-la. E sabia que seria muito difícil para uma senhora idosa e viúva se manter sozinha. Então ela estava disposta a sacrificar a sua própria vida, o convívio dos seus pais, dos seus irmãos, para seguir a sua sogra, um povo que ela não conhecia, uma cultura diferente da sua. Então é maravilhoso ver esse ato de generosidade, de abnegação, né, de dedicação. E Ruth faz isso, ela segue Noemi e a gente vai ver essa história aí de cumplicidade e de como ela escuta os conselhos da sogra. E aí vem outra coisa muito importante no contexto da época, que é chamada Lei do Levirato, que vocês já devem ter escutado falar, mas eu vou explicar aqui em linhas gerais o que é que significava essa lei. Então, o que é que significava? Vamos supor, uma mulher casou com um homem e esse homem morreu. Então, para que ela fosse amparada legalmente, para que ela fosse protegida, ela deveria casar com o irmão desse homem, desde que o irmão estivesse disponível, que o irmão estivesse solteiro. E, no caso de Ruth, o único irmão também estava morto e também era casado. Né? E aí, a lei do levirato dizia que ela poderia casar com um parente mais próximo. Esse podia ser o remidor dela, aquele que iria protegê-la, ampará-la, cuidar dela. Então a sogra vai lá e fala sobre os campos de Boaz, que ele era um parente, né? E foi lá que Ruth foi trabalhar. E foi lá que Ruth se aproximou de Boaz e ele já havia escutado falar sobre ela, né? Sabia das suas características de bondade em relação à sua sogra. E Ruth acaba pedindo proteção a ele. Em outras palavras, Ruth pede Boaz em casamento, que ele seja o remidor dela, que ele cumpra a lei do levirato. Só que Boaz, como era um homem obediente, né, temente a Deus e que andava de acordo com a lei, ele sabia que existia um outro parente, que era um parente mais próximo. Então ele foi até esse parente saber se ele tinha intenção, né, de casar com Ruth, e caso ele não tivesse, ele o faria. Então, quando ele chega lá, o parente diz que não tem a intenção, e aí ele passa a ser o remidor. Ele passa a ser aquele que vai casar com Ruth, vai cuidar dela, vai ampará-la e vai fazer cumprir a lei. É linda essa história, é maravilhosa, porque a gente vê como o Senhor ele cumpre os seus propósitos, como ele abençoa os seus filhos, quando a gente está mais preocupado em servir, em ajudar, como ele abençoa as nossas vidas. Não foi diferente. Ele abençoou a vida de Ruth, né, que não estava pensando nela, mas veio de longe, estava ajudando a sogra e escutou os conselhos da sogra. E no final a gente vê essa história linda. Mas tem outras coisas que me chamaram muita atenção, que a gente precisa ficar bem atento. Por exemplo, Boaz. Boaz era filho de quem? Vocês lembram? Pois é, ele era filho de Raabe. Isso mesmo, aquela prostituta, aquela que recebeu, né, que protegeu, que escondeu, que mandou pelo telhado os espias que Josué mandou. Lembram disso? Na cidade de Jericó. Aquela prostituta de tamanha fé que acreditou e que pediu proteção e que salvasse a vida dela e da sua família. Essa prostituta se converteu ao Evangelho e ela casou.
e teve um filho. E esse filho próspero, maravilhoso, que agora vai casar com Ruth, é nada mais, nada menos do que Boaz. E o que é que nós aprendemos com isso? E da linhagem de Boaz, olha só, eles não têm um filho chamado Obed, né, que vem aí dessa linhagem o rei Davi, até chegar em Cristo. E o que é que a gente aprende? Uma linhagem imperfeita. Olha só, Ruth e Moabita, os Moabitas surgiram de uma relação incestuosa. Moabe de uma ex-prostituta. E dessa mesma linhagem nasce o Salvador. O que a gente aprende com isso? Mesmo o Salvador, ele tinha uma linhagem imperfeita, uma linhagem de pecadores, de mortais. E a gente aprende, né, que Cristo, o nosso Salvador, quando a gente conhece o Evangelho, quando a gente está disposto a fazer convênios com o Senhor, a se arrepender dos nossos pecados, é tudo que o Senhor requer de nós, é o arrependimento. Essa é a condição, é o arrependimento. Quando a gente realmente se arrepende, aí vai entrar esse poder que redime, vai entrar a cura, o próprio Salvador expiando por nossos pecados. Então, mesmo Cristo, ele teve uma linhagem imperfeita, uma linhagem de pecadores. E de pecados que a gente pode dizer, nossa, foram pecados graves. E isso me faz pensar que muitas vezes na nossa vida nós vamos pecar, nós vamos errar. E pode ser que você que está me ouvindo agora esteja passando por uma situação em que você pecou feio e você está pensando assim, ai, não tem mais jeito, perdi minhas bênçãos, perdi minha exaltação. Não é assim. O Satanás vai querer fazer com que você pense que não tem mais jeito, que não tem retorno. Mas você precisa lembrar que tem sim. A única condição imposta é o arrependimento. A gente precisa olhar para frente, não para trás. Mas é o arrependimento. É isso que Cristo ensinou. Não importava se Raabe foi uma prostituta. Mas ela se arrependeu, ela começou uma vida nova. Não importava se as filhas de Ló cometeram incesto com o pai, se Ruth era uma moabita. A partir do momento que ela conheceu o Evangelho, ela se arrependeu, ela passou a ser alguém do convênio. Então, o Senhor não está preocupado com quem somos, mas com quem vamos nos tornar. Com o que estamos fazendo na nossa vida hoje. Como usamos o arrependimento na nossa vida. Como usamos a expiação de Cristo na nossa vida. Como nós nos santificamos. Então, essa história é linda porque nos ensina sobre tudo. Que todos somos pecadores e todos podemos ser perdoados. Outra coisa que me chamou muito a atenção é que a gente vê um paralelo na história com os filhos de Israel, né? Nós lembramos que os 12 filhos e existia o primogênito que era Rúben. E que Rúben perdeu a primogenitura. E por que Rúben perdeu a primogenitura? Porque ele se deitou com a concubina do pai, com Bila. Então ele perdeu essa primogenitura. E quando a gente olha o mapa, né, a gente vê do lado do Mar Morto está o povo de Rúben e os moabitas. E nós sabemos que com o passar do tempo, os moabitas, com as muitas guerras, assimilaram o povo de Rúben, que deixou de existir. Então isso também é muito significativo, né? É muito significativo. Porque, olha só, Rúben, ele deitou com a concubina e ele não tinha necessidade de fazer isso. Ele não estava cumprindo nenhuma lei do levirato. Ele era o homem. Tinha um monte de mulheres disponíveis. Mas ele foi olhar para a concubina do pai. E ele foi castigado e perdeu sua primogenitura por isso. Diferente das filhas de Ló, que cometeu um pecado. Mas elas estavam buscando, vamos dizer assim, herdeiros para o pai. Né? Embora continuasse sendo um pecado, elas fizeram o que elas consideravam melhor na ocasião. E com o passar do tempo, essa tribo de Moabe assimilou o povo de Rubem.
E eu e meu marido, a gente estava justamente falando sobre isso, né? Eu tive a oportunidade de estudar um pouco de história, de antropologia, e existem dois fenômenos da sociedade que é muito interessante. Um deles é a aculturação e o outro é a assimilação. O que seria a aculturação? A aculturação é quando duas culturas se juntam, mas predomina as duas culturas. Ninguém perde, todos ganham. É como se fosse assim, eu tenho a cultura grega e eu tenho a cultura romana. Elas se juntaram e a gente conhece hoje greco-romana. Predominou essas duas culturas. Por exemplo, o meu marido, ele é chileno. E aí ele veio do Chile para o Brasil. Ele tem as origens, toda a sua cultura chilena, né? Vamos dizer, enraizada aí no seu perfil, na sua personalidade. Ele não vai perder suas origens, mas à medida que ele começa a aprender a língua, à medida que ele começa a gostar da feijoada, do brigadeiro, de coisas típicas nossas, ele vai se aculturando. Esse processo da cultura brasileira também vai entrando na sua vida. Então, as duas culturas permanecem ao mesmo tempo. Mas existe um processo que não é um processo bom, que é o processo de assimilação. O que seria essa assimilação? É quando um povo domina o outro a tal ponto que assimila toda a sua cultura. Apenas uma cultura permanece. Então, quando os moabitas, nas muitas guerras que travaram, ganharam, né, eles assimilaram o povo de Rubem. E essa cultura, ela foi exterminada e prevaleceu a cultura moabita. Então, por que será que o Senhor preservou ou permitiu, em determinadas ocasiões, que os moabitas estivessem, né, que permanecessem? Então, a gente não sabe exatamente os desígnios do Senhor, mas é muito importante lembrar que, às vezes, de relações que parecem pecaminosas ou difíceis, mesmo através de coisas que parecem ruins, o Senhor tem a sua maneira de transformar em coisas boas. Então, hoje, nós vemos que Ruth saiu desse povo moabita. Esse povo, né, trouxe uma mulher que veio se tornar da própria linhagem do Salvador Jesus Cristo. Gente, o Evangelho é maravilhoso, porque ele vai conectando assim todos os fios soltos. É essa colcha de retalhos que vai fazendo com que a gente compreenda a maravilha que é ser membro da igreja. Então, que o Senhor realmente nos abençoe, para que a gente tenha um olhar em relação a Ruth, né, como essa mulher de fibra. Essa mulher que, embora viesse de um povo que não era do convênio, ela se converteu. É que a gente possa ver Boaz como aquele homem, né? Aquele homem que nasceu de uma mulher que foi uma ex-prostituta. E de como ele era justo, de como era fiel. Não importa o passado, nós precisamos olhar para frente. É isso que ensina o nosso Salvador. Essa é a sua missão, né, na terra. Nos redimir, nos salvar. Ele não quer que nenhum de nós venha a perecer. Então, que o Senhor realmente nos abençoe, que Ele nos ajude a compreender, a ter desejo de estudar, a entender os contextos, né, e assim entender as Escrituras na nossa vida. E é isso, gente. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, curte e a gente se vê. Um beijão.